Olá, pessoal do 7º ano do Colégio Novo Milênio. Pessoal, vamos ver agora sobre a unidade 4 do módulo 3 de vocês, tá? A gente já viu um pouquinho na última aula sobre indústrias, né, aqui no Brasil. E agora a gente vai ver as indústrias por regiões, tá? Dividida aí nas 5 regiões do Brasil, as características de cada industrialização. Aqui, ó, na página 403, a gente tem falando um pouquinho sobre essa questão da distribuição espacial das indústrias aqui no nosso país, tá? Nós temos um mapa aí, ó, mostrando as áreas onde as indústrias estão mais concentradas, né? Vocês conseguem observar aí que a região sudeste, principalmente, tem uma grande concentração aí de indústrias, né? Aí nós temos aí essas áreas em amarelo, onde tem a maior concentração industrial. Essas áreas em laranja, onde tem outras concentrações industriais, e vocês conseguem observar aí, né, essa grande área aí da parte central do Brasil, né, onde a gente praticamente não tem industrialização. As indústrias estão mais concentradas na região sudeste, em sequência temos o sul e o nordeste, e por último aí o norte e o centro-oeste, tá? Aqui diz assim, ó. Indústria por regiões no Brasil. Distribuição espacial das indústrias no Brasil. Historicamente, a distribuição espacial da indústria brasileira sempre apresentou grande concentração na região sudeste. Tanto é que nas últimas aulas, quando a gente viu sobre industrialização, a gente viu que o sudeste, né, foi a primeira região a receber as primeiras indústrias aqui no Brasil, né? Aí no final do século XIX, início do século XX, a gente teve aí a partir de 1930 também a questão das indústrias de base, né? E elas estavam concentradas aí principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, tá? Então a região sudeste, ela sempre teve essa parte mais industrializada, né? Essa concentração industrial maior. Aqui diz assim, ó, como vimos, o Brasil vem passando por um processo de descentralização industrial, pois há a tendência de esgotamento da capacidade urbana para novas indústrias, especialmente na região metropolitana de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então, gente, a Grande São Paulo, a Grande Rio de Janeiro e a Grande Belo Horizonte, como assim a gente chama, né, por ser regiões metropolitanas de grande extensão e aí por possuírem uma grande área realmente de megalópole, né, com exceção aí de Belo Horizonte, mas São Paulo e Rio de Janeiro são grandes megalópoles. A gente vai ter aí, no caso, essa descentração industrial ou descentralização, tá? Que no caso aí, as indústrias que estavam principalmente concentradas na região sudeste começaram a ir para outras regiões do país, né? No caso aí o nordeste, né? A região norte, aí também com a questão da Zona Franca de Manaus, que fez com que muitas indústrias elas começassem a ter essa descentralização, deixarem de estar apenas concentradas na região sudeste e se concentrar em outras regiões também. Principalmente, né, aproveitando aí a questão da mão de obra barata, a questão aí de novos mercados, né, consumidores, e também a questão aí da proximidade com a matéria-prima, tá certo? Aqui temos assim, ó. Em busca de menores custos de produção, as indústrias estão sendo instaladas no interior paulista, no Vale do Paraíba, e ao longo da rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte. Veja a seguir o mapa da distribuição espacial das indústrias. Então, esse mapa aí que a gente acabou de ver, né? Vocês estão vendo aí as áreas onde a gente também tem indústrias de transformação, né? Pela legenda, pelos símbolos da legenda, vocês conseguem identificar. E as áreas onde a gente tem indústrias extrativas e também as indústrias de construção, tá bom? Aqui, ó, na página 404, temos dizendo o seguinte: essa descentralização industrial do Sudeste para outras regiões vem determinando o crescimento de cidades médias dotadas de boa infraestrutura e com centros formadores de mão de obra qualificada, geralmente universidades, além de isenção de impostos ou incentivos fiscais. Os incentivos fiscais, gente, é quando um município, um estado, né, alguma região também, determina aí que determinada empresa ou determinada indústria vai receber aí uma isenção de impostos ou então uma redução de impostos para que ela possa se instalar naquele local, tá certo? Então isso aí é o que a gente chama de incentivo fiscal. Agora a gente vai ver um pouquinho aí as indústrias por região, tá? Começando aí pela região sudeste, né? Nós temos esse mapa aí
mostrando a distribuição industrial na região sudeste. Da mesma forma que a gente viu no primeiro mapa, né, essa área amarela aí é onde a gente tem a maior concentração industrial, a área cor de laranja é onde a gente tem outras concentrações industriais, tá? Aí, da mesma forma, os símbolos representam aí as indústrias de transformação, a extrativa e também a indústria de construção, tá? Aí aqui começa dizendo o seguinte, ó. Mesmo com a diminuição da quantidade de indústrias, a região sudeste continua sendo a mais industrializada do país. Isso, gente, além da industrialização, também é a mais urbanizada, né? A mais populosa, né? No caso, a região sudeste, ela tem um grande destaque aí na economia do nosso país. Aí aqui diz assim, ó, com destaque para as cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, como a gente já viu anteriormente, né? E suas respectivas regiões metropolitanas. Aí aqui do lado a gente tem um conceito de regiões metropolitanas, que é o seguinte, ó. A área que compreende uma cidade central, né, no caso aí a capital, a São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, né, e que polariza cidades ao seu redor, influenciando social, política, economicamente essa aglomeração. Nós temos diversas regiões metropolitanas aqui no nosso país, mas aqui especialmente falando da questão da industrialização, a gente vai destacar São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, tá? Mas claro que há outras regiões metropolitanas espalhadas pelo nosso país. Aqui diz assim, ó, observe o mapa a seguir que demonstra a industrialização dessa região. Vocês estão vendo aí, ó, que boa parte de Minas Gerais praticamente não tem indústrias, né? Principalmente aí a região norte do estado de Minas Gerais, que é uma região aí mais voltada para a questão do semiárido, do clima semiárido. E também é uma região que tem mais semelhanças, né? Mais características aí parecidas com a região nordeste, tá certo? Aí também o norte do Espírito Santo é pouco industrializado, né? E nós temos aí a maior área concentrada no Rio de Janeiro, né? São Paulo e uma parte aí do Espírito Santo e Minas. Aí aqui diz assim, ó. O estado de São Paulo apresenta o maior parque industrial do país. Aliás, gente, o maior parque industrial da América Latina, viu? O livro de vocês está dizendo que é do país porque a gente está falando somente de Brasil. Mas em São Paulo a gente tem o maior parque industrial da América Latina. Aí aqui diz assim, ó, a região chegou a esse patamar por apresentar ao fim da economia cafeeira fatores locacionais que proporcionaram o desenvolvimento de indústrias no Brasil no início do século XX. Lembrando, gente, que a economia do café, ela teve grande destaque aqui no nosso país no século XIX, né? Depois dos ciclos econômicos que a gente tinha, né? Dos arquipélagos econômicos, que vocês estudam tanto em geografia quanto em história, a gente teve a economia do café no século XIX, que foi uma economia de grande importância para o fortalecimento da nossa economia e também foi uma porta de entrada aí para a questão da industrialização do nosso país, tá certo? Além de ser também, né, um fator predominante para a entrada de imigrantes, né, teve outros fatores aí que a economia cafeeira realmente contribuiu para o desenvolvimento do Brasil. Aí aqui diz assim, ó, entre esses fatores, podemos citar mercado consumidor, mão de obra, infraestrutura de transporte, principalmente ferrovias e portos, né? As ferrovias, elas realmente chegaram aqui no nosso país pela questão da economia cafeeira, né? Para poder levar o escoamento aí da produção para os portos. E aí, no caso, com essas ferrovias, né, instaladas aqui no nosso país, elas também foram usadas aí no início da industrialização do Brasil, tá certo? Embora hoje em dia, né, a maior parte das ferrovias do Brasil estejam aí desativadas, tá bom? Aí aqui diz assim, ó, além de incentivos governamentais, após a crise de 1929, que foi aquela crise, né, que a gente teve com a queda da Bolsa de Nova York, a quebra, na verdade, da Bolsa de Nova York, e que afetou aí vários países, tá? Aí aqui, ó, tem um quadrinho, né, para vocês conectarem aí com o assunto que vocês viram em história, né, que é a crise de 1929, que com certeza vocês já estudaram, tá? Aí aqui diz assim, uma das principais áreas industriais de São Paulo abrange as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano e Diadema, denominadas o ABCD paulista, tá? Que no caso aí são grandes áreas, né, grandes cidades aí do interior, né, de São Paulo, ou seja, porque não é capital, mas aí são áreas onde tem uma grande concentração industrial. Aí aqui diz assim, ó, nesses municípios que fazem parte da região metropolitana de São Paulo, iniciou-se o primeiro centro da indústria automobilística do país,
sede de várias montadoras. Lembrando, gente, que a maior parte, né, das automobilísticas que a gente tem espalhadas aí ao redor do mundo são montadoras, né? Elas, no caso aí, tem todas as peças para fazer a montagem final aí do automóvel, né? São fábricas aí de bens de consumo duráveis, tá? Aí aqui diz assim, ó, além da grande concentração de indústrias do setor automotivo, essa área industrial abriga vários outros tipos de indústria, como siderúrgicas, aeronáutica, química e alimentícia. A cidade de São Paulo polariza várias regiões do sudeste do Brasil pelas rodovias. Por essas vias, a cidade recebe matéria-prima e fornece produtos industrializados. Observe o mapa a seguir. Aí, ó, nesse mapa da página 405, nós vamos ver o seguinte, ó, temos aí os eixos da industrialização. Vocês vão ver aí, ó, que essas setas, essas grandes setas verdes, estão mostrando aí as principais direções, né? Aí, nessas cores que a gente tem em destaque, ó, essa cor aí lilás representa a área que é predominantemente industrial, né, de São Paulo, do estado de São Paulo. Vocês estão vendo aí, principalmente a área aí próxima ao Porto de Santos, né, que é a principal área aí de escoamento da produção, e no caso da produção agropecuária, e também de produtos industrializados, né, que são exportados. Temos também aí, gente, ó, o relativo equilíbrio setorial, nessa área aí cor de laranja, tá? Nessa área verde, nós vamos ter aí predominantemente agrícola, né? Que no caso aí voltada para a questão agropecuária, para o setor primário, tá? Então, nós temos aí, ó, a área que tem um relativo equilíbrio setorial, ou seja, o que é isso? Equilíbrio setorial, a gente está dizendo que ele tem um equilíbrio entre o setor primário, né? Que são atividades relacionadas à natureza, como pesca, agricultura, pecuária. Também o setor secundário, que é a indústria, né? Também a construção civil. E o setor terciário, que no caso é comércio, serviços, turismo, transportes, tá? Então, aí no caso, essa área setorial, ela tá mais ou menos equilibrada aí entre esses três setores da economia, tá? Aí nós temos aí os principais eixos complexos, né? Que no caso aí são as principais rodovias do estado de São Paulo. E temos aí no caso, ó, a via Anhanguera, né? E a via Washington Luiz, tá? Aí aqui diz assim, ó. Temos uma imagem aí abaixo, né? Já falando do estado do Rio de Janeiro. E diz assim, o Rio de Janeiro conta com um eixo industrial formado por vários municípios, como Duque de Caxias, Nilópolis e Nova Iguaçu. Os principais setores industriais do estado são o químico, o metalúrgico, o siderúrgico, o automobilístico, o naval e o de material eletrônico. Na imagem a seguir, é possível ver a construção de um navio em um estaleiro, né? Nós temos aí, ó, o Rio de Janeiro é um importante polo de construção naval, ou seja, de construção aí de navios, né? Aí temos aqui, ó, a construção de um navio estaleiro, né? Aí próximo ao porto no Rio de Janeiro. Na página 406, temos dizendo o seguinte, ó, a gente já vai falar um pouquinho sobre o estado de Minas Gerais. Aí aqui diz assim, ó, entre as décadas de 1930 e 1950, o governo brasileiro implantou várias indústrias de base, que a gente inclusive já viu nos últimos vídeos, né? Que no caso é as indústrias de base, principalmente siderúrgicas, metalúrgicas e petroquímicas. Lembrando que Minas Gerais, né, é um dos estados que teve as primeiras indústrias aí do país, né? A gente sabe que São Paulo e Rio de Janeiro tinham as maiores indústrias, mas aí São Paulo, aliás, Minas Gerais, teve aí no caso, por exemplo, a CSN, né, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, que no caso foi instalada aí em Minas Gerais. A gente também tem a Companhia Vale do Rio Doce, que no caso aí é uma indústria extrativa, né? E aí no caso, a gente tem aqui na imagem, ó, a Companhia Siderúrgica Nacional, a maior indústria siderúrgica do país, tá? Aí aqui, ó, o governo brasileiro implantou várias indústrias de base, como a Companhia Vale do Rio Doce, hoje privatizada, que hoje a gente chama apenas de Vale, né? E a Companhia Siderúrgica Nacional, com o objetivo de explorar minérios de ferro e produzir aço. Em Minas Gerais, a principal área produtora de minério é conhecida como quadrilátero ferrífero, que inclusive a gente vê quando fala sobre a questão do extrativismo mineral aqui no país, né? Uma das áreas mais importantes aí com reservas de ferro, tá?
Aí aqui, essa região abastece o mercado interno pela Estrada de Ferro Central do Brasil e o mercado externo, né, para exportação, pela Estrada de Ferro Minas Vitória. A partir da produção dessas indústrias, o Brasil criou condições para a implantação de indústrias, de máquinas e bens de consumo, como eletrodomésticos, automobilísticos e outros. Outros fatores que permitiram o crescimento industrial no Sudeste foram a produção de energia e o desenvolvimento de tecnologia no setor de pesquisas universitárias, informática, bélico e biotecnologia. Aí aqui, ó, na página 406 ainda, vocês têm um jogo rápido, né? Esse jogo rápido aí é apenas para vocês olharem essas afirmativas e marcarem aí com verdadeiro ou falso, né? E aqui na página 407 a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a segunda região aí mais industrializada do país, que é a região sul. Temos um mapa, né? Mais uma vez mostrando aí as principais áreas industriais dessa região, né? Da região sul. E aqui vocês vão ver, ó, que ela mostra aí apenas outras concentrações industriais, ou seja, a gente não tem uma grande concentração como a gente tem ali na região sudeste, tá? É aqui diz assim, ó, a região sul apresenta o segundo maior parque industrial do país. O primeiro vocês já viram, né, que é em São Paulo. É um parque diversificado com predomínio de indústrias alimentícias e têxteis, né, que é a indústria aí de fazer tecidos, né, indústria mais voltada para a área de confecção. Aí associadas à produção agrícola e pecuária. Nessa região também há indústrias de máquinas, equipamentos e bens de consumo duráveis. Observe o mapa ao lado com a distribuição das indústrias na região sul. O parque industrial mais dinâmico da região sul encontra-se no estado do Rio Grande do Sul. O eixo localizado entre a área metropolitana de Porto Alegre e a cidade de Caxias do Sul forma a maior área industrial desse estado. O terceiro polo automobilístico brasileiro, depois do ABCD Paulista e de Betim, em Minas Gerais, está na região metropolitana de Curitiba. Vale a pena ressaltar que no interior do Paraná, principalmente em Londrina e Maringá, também há grande concentração industrial. Então, vocês estão vendo aí, gente, a questão dos polos, né, automobilísticos, a questão dos parques industriais, né, essa grande concentração que a gente tem aí em relação às indústrias da região sul, tá? Aí aqui diz assim, ó, tem destaque também as grandes cooperativas agrícolas, né, como a Coamo, em Campo Mourão. Ponta Grossa também apresenta forte presença industrial, alimentada por rodovias e ferrovias, né? Tanto para a questão da importação como da exportação, tá? Aí, ó, Santa Catarina também conta com importantes parques industriais. No Vale do Itajaí, principalmente nas cidades de Blumenau, Brusque e Itajaí, há grandes indústrias alimentícias e têxteis. O Porto de Itajaí é o mais importante para a pesca industrial brasileira. No oeste do estado, surgiram grandes indústrias alimentícias, como a Sadia e a Perdigão, né? Todo mundo conhece. Que desde 2009 fazem parte do mesmo grupo, o BRF, Brasil Foods, S.A. O principal polo industrial do estado está em Joinville, com a presença muito forte de metalúrgicas e indústrias químicas, aliás, mecânicas, químicas, entre outras. Aí aqui ele continua dizendo o seguinte, ó. A partir de 1990, o Sul atraiu um grande número de indústrias. Lembrando, gente, que só a partir de 1990 mesmo que a gente teve essa descentralização industrial, né? A maior parte das indústrias estava somente concentrada na região sudeste. Até 1990, a gente tinha pouquíssimas indústrias nas outras regiões. De 1990 em diante, é que começou a ter incentivos fiscais, né? Até aí a questão da guerra fiscal e começou a haver aí essa descentralização. Aí aqui diz assim, ó, esse fato deve-se principalmente aos atrativos fiscais e às isenções, ou seja, não pagar nenhum tipo de imposto, né? Propostos pelos governos dos estados e dos municípios da região. Além disso, o posicionamento geográfico em relação aos países do sul da América do Sul, como Argentina, Uruguai e Paraguai, que formam o Mercosul, favorece a implantação de indústrias, pois são importantes mercados consumidores dos produtos brasileiros. Então, isso também foi um ponto, né, favorável aí para a região sul, que é essa proximidade aí com a Argentina, Uruguai e Paraguai, que são fortes consumidores aí também dos produtos industrializados brasileiros, tá?
Aí temos uma imagem aí, ó, mostrando o polo industrial de Porto Alegre, né? E aqui diz assim, ó, o polo industrial de Porto Alegre é um dos mais diversificados do país, tá? Aí, ó, passando um pouquinho aqui pra frente, na página 410, a gente tem aí falando sobre a região Nordeste, né? Que é a nossa região. Aí temos mais uma vez aí um mapa, né? Mostrando somente as outras concentrações industriais. Vocês vão ver aí que a maior parte das indústrias estão concentradas principalmente na área litorânea, né? Temos aí, ó, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, né? Principalmente as capitais aí dos estados da região Nordeste que são mais industrializados, né? Aqui diz assim, ó, a região Nordeste ocupa a terceira posição em produção industrial no Brasil. Nos últimos anos, tem apresentado um crescimento superior em relação a outras áreas do país. Gente, isso não significa que a região Nordeste tem mais indústrias que a região Sudeste e Sul, não, tá? Significa apenas que no pouco período de tempo, né, que ela começou a receber indústrias, a gente tá tendo um crescimento superior, tá? Mas ainda assim, não somos mais industrializados que essas outras duas regiões que a gente já viu, não, tá certo? Aí aqui diz assim, ó, tal fato se deve aos incentivos fiscais, como eu falei para vocês, né, essa questão aí dos governos, né, tanto de estados como também de municípios, oferecerem a isenção de impostos, né? Aí aqui diz assim, ó, tal fato se deve aos incentivos fiscais oferecidos pelos governos dos estados nordestinos, além de investimentos de empresários estrangeiros e de outras regiões do país, principalmente o Centro-Sul. Gente, como a gente já viu, né, o Centro-Sul é aquela região geoeconômica onde a gente tem toda a região sul do IBGE, toda a região sudeste do IBGE e uma partezinha ali do Centro-Oeste, tá certo? Aí aqui diz assim, ó, observe o mapa com a distribuição das indústrias do Nordeste. Aí aqui embaixo, embaixo do mapa, nós temos outra imagem mostrando aí a vista do polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, tá? Na cidade de Camaçari, na Bahia. Aí aqui diz assim, ó, concentrada em grande parte na região litorânea do Nordeste, também chamada de Zona da Mata, que é uma sub-região, né, do Nordeste, a indústria da região apresenta agroindústrias ligadas à produção agropecuária com a produção de açúcar e álcool, além de indústrias de extração mineral, como petróleo, sal, cobre e chumbo. A Bahia tem o principal parque industrial do Nordeste na região metropolitana de Salvador. Estão localizados o Centro Industrial de Aratu e o Polo Petroquímico de Camaçari, com diversas indústrias, principalmente as petroquímicas. Fundado em 1967, o Centro Industrial de Aratu teve importante participação no processo de industrialização da Bahia. Nele estão situadas diversas indústrias químicas, metalúrgicas, de fertilizantes, entre outras. Então temos aí, ó, dois grandes polos industriais, né, no estado da Bahia, o polo industrial de Aratu e o polo petroquímico de Camaçari. Na página 411, temos uma imagem aí de Fortaleza, né, mostrando aí Fortaleza concentra a maior parte das indústrias do estado, né? Temos aí uma área industrial, né, principalmente aí próximo à área litorânea. E aqui diz assim, ó, no Ceará estão algumas das principais indústrias dos setores de calçado, têxtil e alimentício. Essa é uma das regiões mais importantes da industrialização do Nordeste, principalmente Fortaleza e sua região metropolitana, que concentra aproximadamente 74% das unidades industriais do estado. Em Pernambuco, especialmente em Recife, ocorre uma alteração no perfil econômico, com recentes investimentos na indústria farmacêutica, informática, petroquímica, biotecnológica, naval e automotiva. Tais indústrias garantem ao estado o status de uma das mais importantes regiões industriais do Nordeste, com diversas indústrias de ponta. Então aqui, ó, a gente tem um textinho, né, um texto complementar falando aí sobre a questão do Recife, né? E aqui diz assim, ó, Recife é o Vale do Silício brasileiro, né? E aqui a gente vai destacar um pouquinho sobre essa parte aí do estado, do estado de Pernambuco.
Aqui embaixo nós temos uma imagem aí, ó, de Recife, e diz assim, ó, Recife é uma das principais áreas industriais do Nordeste e também do Brasil. Lembrando que Recife, né, é uma grande região metropolitana, uma das mais importantes aí do país, né, e uma das mais importantes também aí do da nossa região. Aí aqui diz assim, ó, é importante destacar que o Complexo Industrial Portuário de Suape, um dos grandes projetos de desenvolvimento econômico do país, com aproximadamente 100 empresas e investimentos da ordem dos bilhões de dólares. Observe a imagem a seguir que identifica o Porto de Suape, por ele são exportados muitos produtos de Pernambuco. Então, temos aí nessa imagem, né, o Porto de Suape, no estado de Pernambuco, tá? Aí aqui, gente, vamos falar um pouquinho, né, vamos dar principal destaque aí para a questão da região norte, principalmente aí falando da questão da Zona Franca de Manaus, tá? Que é uma das áreas industriais aí da região norte de maior importância. Aí aqui temos um mapa mostrando aí as áreas industriais da região norte. E aqui em cima diz assim, apesar de abrigar grande riqueza natural, é a região brasileira menos desenvolvida industrialmente. Essa grande riqueza natural, gente, está voltada aí para a questão da floresta amazônica, né? É uma região muito rica aí na questão da biodiversidade, mas industrialmente, né, ela está começando a ter a sua industrialização há pouco tempo, tá? Recentemente. Aí aqui diz assim, ó, as principais indústrias estão concentradas em Manaus e Belém, né? A capital aí do Amazonas e a capital aí do estado do Pará. Isso se deve a fatores como a grande extensão territorial e, consequentemente, grandes distâncias dos centros consumidores e a deficiência da rede de transportes. Com isso, a via de transporte mais comum na região é a hidroviária, né? Principalmente aí a questão do transporte em rios. Como a gente sabe, né, a região é uma região onde a gente tem uma grande bacia hidrográfica, que é a bacia amazônica. A gente tem uma grande quantidade aí de rios, né, permanentes. E aí, no caso, essa exportação e importação se dá principalmente por transportes hidroviários, né, através aí das embarcações, tá? Aí aqui no finalzinho ele diz assim, ó, nos anos de 1960, a região norte passou por um processo de crescimento no setor industrial. Com incentivos governamentais, em 1967, foi criada a Zona Franca de Manaus. Essa área industrial comercializa produtos com isenção de impostos, o que contribui para atrair muitas indústrias, principalmente as estrangeiras. Inicialmente, os incentivos fiscais especiais seriam mantidos até 1997. No caso, quando a Zona Franca de Manaus começou a atrair as indústrias para lá, né? A gente tinha aí 30 anos de isenção de impostos, ou seja, cada indústria que se instalasse na Zona Franca de Manaus ia passar 30 anos sem pagar imposto algum, tá? Isso foi, no caso, a ideia inicial, né? Aí, mas para evitar que empresas saíssem da região, o governo brasileiro decidiu manter esses incentivos até o ano de 2013, tá? Que no caso já passou, né? Mas aí depois ele estendeu novamente esse prazo até 2023 e agora estendeu novamente até o ano de 2073, né? No caso, a gente estendeu por mais 10 anos, de 2003 para 2023, depois mais 50 anos, viu? Até 2073. Todas as indústrias que estão instaladas na Zona Franca de Manaus, para que essas indústrias não saiam da região, né? E a região volte a ser uma área não industrializada. Aí aqui diz assim, ó, na Zona Franca são produzidos equipamentos eletrônicos, como celulares e computadores, eletrodomésticos, além de produtos como motos e bicicletas, que abastecem o mercado interno, ou seja, o próprio Brasil, né? E o externo, aí a questão da exportação, tá? Aí aqui embaixo, ó, temos a imagem, né, da Zona Franca de Manaus, e vocês conseguem ver aí a quantidade de indústrias que a gente tem, né? E aqui na página 413, a gente vai continuar falando aí sobre a região norte, já falando aí da questão das indústrias voltadas para a área do extrativismo, tá? Aí aqui diz assim, ó, outra área industrial importante da região norte é a cidade de Belém, com destaque para as indústrias de alimentos, bebidas, têxteis e madeireiras. A produção industrial da região atende o mercado consumidor local e regional. Ainda no estado do Pará, é importante destacar a produção mineral ferro, manganês e bauxita,
na região da Serra dos Carajás, que vocês conseguem observar aí nessa imagem, tá? Essa imagem é da página 413, né? É a Serra dos Carajás. E aqui diz assim, a exploração desses recursos associados ao beneficiamento do alumínio caracteriza a região como uma das mais importantes do mundo. A produção mineral é escoada pela Estrada de Ferro Carajás até o porto de Itaqui, em São Luís, capital do Maranhão, e segue para o mercado externo. Ainda na região norte, vale a pena ressaltar a produção industrial nas capitais Rio Branco, capital do Acre, né? Porto Velho, capital de Rondônia, e Palmas, capital do Tocantins, que apresentam indústrias de bens de consumo não duráveis, com destaque para o setor de alimentos, que abastece o mercado consumidor local. No estado de Tocantins, há 11 distritos industriais, entre os quais podem ser citados o de Gurupi, Araguaína e Porto Nacional. Ainda em fase de formação, nas indústrias de Roraima, são produzidos refrigerantes, utensílios domésticos, móveis, derivados de leite e é feito o beneficiamento de cereais. A produção do estado de Rondônia é pouco diversificada, destacando-se os setores alimentício e também o frigorífico. Aí aqui ainda na página 413, a gente vai ver a última região aí na questão do destaque industrial, que é a região centro-oeste. Aqui diz assim, o centro-oeste participa com aproximadamente 6% da produção industrial do país, uma das menos industrializadas. Contudo, nas últimas décadas, com o avanço da agricultura e da pecuária, a indústria da região foi impulsionada nos estados de Mato Grosso do Sul e Goiás, né? Que são os 3 estados aí que a gente tem na região centro-oeste. Temos esse mapa aí mostrando, ó, na página 414, as áreas industriais. Vocês estão vendo aí que ela está principalmente concentrada aí no estado de Goiás, né? E também aí nas proximidades com o Distrito Federal, Brasília. E pouquíssimo aí na região do estado do Mato Grosso e também no Mato Grosso do Sul, tá? Aí aqui diz assim, ó. Nessa região, o setor primário praticamente impulsiona o desenvolvimento industrial. Ou seja, nessa região são comuns as agroindústrias do setor frigorífico, beneficiamento de soja, arroz, cana-de-açúcar, além de laticínios. A região centro-oeste também apresenta indústria extrativa de minérios como ouro, diamante, níquel, estanho e amianto. No Mato Grosso do Sul, o destaque é para a produção de minério de ferro e manganês, próximo à cidade de Corumbá, no maciço de Urucum. Aí embaixo, gente, nós temos uma imagem mostrando a agroindústria aí no estado do Mato Grosso, tá certo? Na página 415, temos um textinho aí falando sobre um fragmento de uma reportagem, tá? E diz assim, ó, demanda mundial puxa exportações de minério de ferro do maciço do Urucum, que é esse que a gente viu nessa imagem aqui, ó, que no caso fica próximo à cidade de Corumbá, tá certo? Aí, no caso, vocês façam uma leitura desse textinho, né, desse fragmento aí dessa reportagem. E aqui no finalzinho ele diz assim, ó, a produção de minérios nessa região é escoada para países vizinhos, como a Argentina e o Uruguai, pelo Rio Paraguai. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, Goiás é o estado mais industrializado da região, com destaque para sua capital, Goiânia. Entre 2005 e 2015, as exportações de produtos industrializados no estado cresceram 536%. A participação da indústria goiana no PIB industrial do país é de cerca de 3%, com aproximadamente 20 mil distribuídas pelo seu território. Em Anápolis, no Distrito Agroindustrial de Anápolis, DAIA, está localizado o Polo Farmacêutico Goiano, um dos maiores centros farmacêuticos do país, com mais de 20 empresas ligadas aos setores farmacêuticos e químicos e importante rede rodoferroviária. Aí temos aí uma imagem do maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul, né? E aqui embaixo nós temos outra imagem mostrando aí a fábrica no Distrito Agroindustrial de Anápolis, no estado do Goiás, tá? Assim, gente, nós encerramos
a unidade 4 do módulo 3 de vocês. Então, bons estudos e até a próxima aula.